as orações simples do seu jeito. Porém, aprende. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Suas explicações. Glória a Deus. Grande Deus. Senhor, meu Deus, e nessa noite, Senhor, usa esse pastor, meu Deus, para falar com nós. Glória, Senhor. Usa teu ungido, Senhor, nessa noite. Glória a Deus. Seu servo, Todo Deus. o teu sangue, Senhor, seja derramado nessa noite. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a É Deus. sua. Glória. Tá? Está nesse, né? Deixa eu sentar aqui. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu motivo de muita alegria estar aqui, Glória, 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 glória a Deus. cooperando com os irmãos nessa noite. Agradecer desde já a Deus por mais uma oportunidade de poder fazer a exposição da sua palavra. Me acompanha meu pastor presidente, pastor Gilberto. Nós somos ali de Guarulhos, de Cumbica, né? Marco, Alemão, Marcos, a irmã Solange, a irmã Eliana, a irmã Márcia nos acompanha, e a minha esposa, que é o que dá credibilidade ao meu ministério. Aleluia. Aonde eu estou, minha esposa está comigo. Glória a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite. Está no livro de Jó. Grande Deus. Eu tinha uma palavra em Mateus 8 sobre o leproso. Eu tinha uma palavra sobre Barnabé, que está em Atos. Mas quando o pastor falou aqui sobre posicionamento, sobre se posicionar, então eu quero falar de um homem que, diante de todas as adversidades que sobreveio sobre a vida dele, ele permaneceu firme. Aleluia, Jesus. Tanto que Jó 31, 34, ele diz: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da minha família me apavore. Eu me calei e não saí da porta. Aleluia. Ele não saiu da posição. Glória a Deus. Ele não titubeou. Ele em nenhum momento ele duvidou. Nós vamos caminhar na história desse homem. Eu quero ler em Jó, capítulo 1, versículo 7. E é de suma importância o que disse o pastor Jair, aleluia, nessa noite. Que a Bíblia diz em Atos 4:31, que quando eles oraram, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra com intrepidez. Então eles não foram cheios para pular, Grande Deus. eles não foram cheios para profetizar, eles foram cheios para anunciar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que sustenta o cristão é a palavra e a oração. Glória a Deus. Foi perguntado a W. Tozer o que era mais importante, a oração ou a palavra? E ele disse: pergunta para um pássaro o que é mais importante, a sua asa direita ou a sua asa esquerda. Sem oração ou sem a palavra, o crente não decola. Elas estão atreladas. Então o que nos mantém de pé é a palavra. É por isso que Jeremias 15:16 ele disse: achando as tuas palavras logo as comi. E Ezequiel capítulo 3, o verso 2, ele diz: primeiro come e depois fala. Primeiro come e depois fala. Em Apocalipse 10:10, a Bíblia diz que quando João se depara com o anjo, ele tomou o livrinho da mão do anjo e comeu. Ele disse que na sua boca foi doce, mas no ventre foi amargo. Porque o ventre fala de gerar. E nós vamos ver aqui um homem que não titubeou na fé, ficou posicionado diante de Deus, com todas as intempéries que veio sobre a vida dele. Ele sofreu sem causa. E às vezes a gente fica procurando causa, porquê do nosso sofrimento. Então Jó capítulo 1, verso 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
E então respondeu Satanás ao Senhor: disse porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? E a obra da tua mão o Senhor abençoa, e o seu gado está aumentando na terra. Agora estende a tua mão, toque em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. O texto está dizendo que Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Ele era o homem mais rico do Oriente e ele tinha 10 filhos. Ele era um homem extremamente bem sucedido. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada e sacrificava, orava e apresentava os seus filhos a Deus. E ele dizia: porventura, será que os meus filhos blasfemaram contra Deus? Será que eles fizeram algo que não agradou a Deus? E ele intercedia pela sua família. Ele buscava a Deus. Jó, ele tinha saúde. Jó, ele tinha uma família. E Jó, ele tinha dinheiro. Ele tinha 3 coisas que todo ser humano almeja: saúde, família e uma estabilidade: dinheiro. E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, Satanás veio no meio. Isso é uma referência aos anjos. Quando os anjos vieram se apresentar, Satanás veio no meio. E Deus disse: de onde vem Satanás? E ele diz: de passear a terra e rodear por ela. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O texto diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando igual leão, buscando a quem possa tragar. Verdade. E quantos estão dormindo em nosso meio? Em Efésios 5,14, o apóstolo Paulo disse: desperta tu que dormes. Porque Sansão teve os seus cabelos cortados quando dormia. A tempestade acontecia e Jonas dormia. Glória a Deus. Saul teve a sua espada furtada quando dormia. Aleluia. Em Glória a Atos Deus. 20, o verso 9, a Bíblia diz que Eutico dormiu na janela. Ambiente de culto não impede ninguém de cair. E como o pastor frisou bem aqui, crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. Aleluia. E na primeira investida do adversário ele tomba. Porque ele não sabe como agir. Glória a Porque Deus. através da palavra que eu conheço esse Deus. Glória a Eu Deus. sei o que é pecado, o que eu faço para me desviar do inferno. Provérbios 15, 24 diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Deus. Glória a Porque o Deus. inferno não é falácia, não é utopia, não é mentira. O inferno é verdade. E o Salmo 9,17 diz que ele está preparado para os ímpios e para todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16,4 que Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim e o ímpio para o dia do mal. Então nós devemos conhecer de forma gradativa a palavra. Aleluia. Porque você não muda porque você frequenta a igreja. Você não muda porque você está em todos os cultos. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera de você. Glória a Deus. Você só muda quando o Espírito Santo faz como fez com Lídia. Abre o seu entendimento para entender a palavra. Porque Deus usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. O importante é a palavra ser pregada. Glória a Deus. O cano pode estar enferrujado, mas a água é limpa. Aleluia. A palavra é limpa. Glória a Deus. Em João 16,8 diz que é ele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Aleluia, Deus. Spurgeon dizia que é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma pessoa se converter sem a intervenção do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. É por isso a importância da palavra ser pregada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É o que está escrito. Porque Deus ele não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Verdade. E quando Satanás vem no meio, ele diz: de onde vem? Ele veio de rodear a terra e passear por ela. Eu estou observando a terra e procurando alguém que eu possa tragar. E Deus diz: então tu viu, meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal. É Deus que está dando testemunho do homem. Glória a Deus. Glória a É Deus. Deus que está chamando a atenção do adversário para a vida de Jó.
Ele estava dando um cheque assinado em branco para Jó. Deus estava chamando a atenção do adversário para Jó. Ele está dizendo que ele é um homem íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É aquilo que ela é a sós com Deus. Uma pessoa reta. Ela é assim na frente das pessoas. Ela é assim na frente do pastor. Ela é a sós com Deus. Ela é uma pessoa reta, não faz curva. Ela não acorda um dia de bom humor e outro dia de mau humor. Aleluia. Porque ela sabe que o culto não começou às 20 horas. O culto começou lá na tua casa quando você abriu os olhos. Você não veio aqui para entrar na presença de Deus. Quando foi que você saiu? Verdade. Ninguém Aleluia. sai da presença dele. Glória a Deus. Você vive em culto. Aleluia. A tua vida é um culto agradável, racional, santo a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus. Ele é temente. A Bíblia diz em Provérbios 1,7 que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Deus está dizendo que ele é um homem sábio. E ele é um homem que se desvia do mal, ou seja, ele é santo. Porque a palavra santo significa separado. Ele está dizendo que ele é separado. 1 Pedro 1,15 ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Separado. Porque o Salmo 33,14 diz que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus. Ele está vendo todos os nossos passos, todas as nossas atitudes. Provérbios 15,3, os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Satanás sabia quem era Jó. Deus sabia quem era Jó. Porque você é conhecido no mundo espiritual. Glória a Deus. E vida espiritual, irmão, é um campo de batalha. Não é parque de diversão. O mundo espiritual, ele é tão real quanto nós estamos nos vendo aqui. Antes de acontecer no físico, já tem uma estrutura no mundo espiritual montada. Então, vida com Deus não é brincadeira. Ele sabia quem era Jó. O adversário não disse: esse eu não conheço. Qualquer dia eu dou uma olhadinha nele. Não, quando Deus disse: então tu viu meu servo Jó. E qual foi a resposta dele? Também, família grande, estabilizado, aonde ele põe a mão prospera. Aí é fácil te adorar. Ele estava dizendo que Deus estava subornando Jó. Porque tem muita gente no nosso meio que só busca Deus por aquilo que ele pode oferecer. Eita, glória, é verdade. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele pode fazer. E tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Doando a sua vida. Aleluia. Por isso que quando eu quero uma definição para a palavra amor, eu não vou ao dicionário. Eu me volto para o Calvário. Glória E eu começo a entender o que é amor. Eu começo a entender o que é perdão. Porque Deus ele não escreveu com letra de fogo na nuvem. Ele estampou o seu filho na cruz. Glória a Deus. Por mim e por você. Glória a Deus. Por isso que João 3,16, o texto abre, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a casa própria, tenha o carro do ano, não vai ficar doente. Não, ele fala de vida eterna. Aleluia. Glória a E a Deus. Bíblia diz em João 15,13 que ninguém tem amor maior que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. Então Deus ama e dá seu filho. Jesus ama e dá sua vida. Nós amamos. E o que nós estamos dando em prol do Evangelho? Glória a Deus. Porque o pecado não é fazer o mal não, irmão, é deixar de fazer o bem. Tiago 4,17, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está ao teu alcance. Tem hora que você precisa orar, mas tem hora que você tem que pôr a mão no bolso. Porque veio na tua mão. E Eclesiastes 9,10 diz que tanto quanto vier a tua mão, faz conforme a tua força. Tem hora que precisa orar, mas tem hora que precisa pôr a mão no bolso. Precisa ajudar o teu semelhante. Deus dando a oportunidade de nos tornarmos umas pessoas melhores. Então ele fala assim: não,
só prospera, ele não disse, não, esse eu não conheço. O adversário sabia quem era Jó. O adversário sabe quem é você. Você é conhecido no mundo espiritual. Quando você lê Atos capítulo 19, no verso 15, a Bíblia diz que os filhos de Cefas, vendo o que Deus fazia através de Paulo, em Atos 19, 11, a Bíblia diz que Deus fazia maravilhas extraordinárias através de Paulo. Os lenços, os aventais que eram levados, os demônios eram expelidos e as pessoas eram curadas. Quando os filhos de Cefas viram, ali havia um homem demoniado. Eles chegaram diante daquele demônio e disseram: eu esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o espírito maligno falando na boca daquele homem diz: eu bem sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Vocês não fazem a vontade de Deus, vocês fazem a minha. Vocês não fazem a vontade de Deus, vocês fazem a sua. Porque o adversário não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que o espírito contenda contra a carne, e a carne contra o espírito, e opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se você não sente a luta da carne com o espírito, você precisa verificar sua pulsação, você deve estar morto. Porque a luta é constante. Glória a Deus. O teu espírito quer vir para a igreja adorar, a tua carne quer ficar em casa. É verdade. É verdade. Está chovendo, o teu espírito quer adorar, e a carne está dizendo, tu vai ficar doente. Ei. Você vai chegar molhado. Bem assim mesmo. A luta é constante, irmão. O desânimo. Se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma água fria, ele fica. Se você jogar um sapo dentro de uma água fervendo, assim que ele encostar na água, ele pula fora. Mas se você colocar ele dentro de uma água fria, ligar o fogo, ele não percebe a mudança de temperatura. Ele se adequa e acaba morrendo sem saber. O esfriamento entra assim na vida do cristão, de forma imperceptível. É por isso que em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: Timóteo, cuida da doutrina, da palavra e de ti mesmo. Patrulha a doutrina, fica atento à doutrina, policia a doutrina, porque a heresia, o esfriamento, entra de forma imperceptível. E quando vai ver, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Porque o adversário sabia que aqueles homens não tinham autoridade, não tinham intimidade com Deus. Quando Satanás diz, também ele só prospera, aonde ele põe a mão, vai para frente, ele acusa a Deus de subornar Jó. Aí ele diz, toca nos bens dele, coloca ele no estreito, para ver se ele não blasfema na tua cara. Aí ele diz, então vai. Satanás estava insinuando, pastor Gilberto, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Que ninguém ama mais a Deus do que a família. A Bíblia diz que Satanás sai da presença de Deus. E a gente não sabe como ele tinha acesso. Porque muita gente fala, eu nasci no berço evangélico. O diabo nasceu no céu e não está lá. Eita. Filho de crente não é neto de Deus não, viu? Precisa ter encontro também. É verdade. Precisa confessar, descer, orar, se humilhar. Glória a Deus. Precisa ter encontro também. Quando eu leio Lucas 22, 31, Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por vós, eu não deixei. Nota que Pedro, ele permite, ele não permite, e Jó ele permite. Lucas 22, 31, ele diz, Pedro, Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu não deixei. Jó ele deixa, Pedro ele não deixa. Porque o Salmo 103, o verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura. Eita, glória. Se você bebe santo, Camaragaçu, é porque você tem estrutura para aguentar. Não diga que não aguenta. Porque lá em 1 Coríntios 10, 12, não venha sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação ele dá o escape. Aleluia. Ele dá o escape.
Ele conhece a nossa estrutura. Deus falou, tudo quanto ele tem está na tua mão. E ele saiu da presença do Senhor. Jó tinha 7.000 ovelhas. A ovelha servia como lã. Se fosse hoje, ele era empresário têxtil. Jó tinha 3.000 camelos, que era usado para transporte. Ele teria uma frota de Uber hoje. 500 juntas de boi para arar a terra. Ele tinha muitos servos e muitas servas ao seu serviço. E ele tinha 10 filhos, que faziam banquetes, cada dia na casa de um. A Bíblia diz que entra um servo correndo e diz: Jó, fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas. Eu imagino Jó dizendo: graças a Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando esse sai, entra outro correndo. Jó, os caldeus invadiram a terra e levaram todos os camelos. Eu imagino ele dizendo para a mulher dele: graças a Deus. Porque o homem que tem posição, irmão, ele não murmura. Aleluia. Ele agradece. Ele sabe que tem escape na frente. Glória Ele sabe que a Deus. depois dessa tempestade vai vir a bonança. Aleluia. Fica em algo pedagógico. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Porque tu tem dono. Aleluia. Zacarias 2,8 diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Glória a Quem Deus. toca em você procura fogo para se queimar. Aleluia. Verdade. Davi nunca enxergou Golias como gigante. Enxergava alguém como não tinha promessa, não tinha aliança, não conhecia o Deus a qual você servimos. Está pensando que Davi, eu só quero abrir um parênteses, está pensando que Davi chegou lá como um aventureiro? Aleluia. Que ele falou, não, eu vou pelejar contra esse circunciso? A Bíblia diz em Juízes, capítulo 21, e o verso 16, que Deus tinha separado para si 700 canhotos, que com a mão esquerda e uma funda na mão, não errava um fio de cabelo. Depois vocês veem Juízes 21, 16. Com uma funda na mão, 700 canhotos, eles não erravam um fio de cabelo. Eu imagino Davi olhando e dizendo, ele é tão grande que não dá para errar. Aleluia. Foi na testa. Glória a Deus. Ele nunca olhou para o tamanho do gigante. Como o pastor disse, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Eita glória. Ele sabia que maior é o que está conosco do que o que estava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que o rei Ezequias disse, quando Senaqueribe queria invadir. Segundo Crônicas 32:8, ele disse, não temas diante dessa multidão, porque com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para pelejar nossas guerras e guerrear as nossas pelejas. Glória a Deus. Não é diferente, irmão. Deus não mudou. Quem mudou? Nós que mudamos. Aleluia. Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia. A circunstância muda, o tempo muda, as pessoas mudam, mas Deus permanece fiel. Glória a Deus. 2 Timóteo 2:13, ele diz, ainda que fomos infiéis, ele permanece fiel. É Jesus. Glória a Deus. Tiago 1:17 diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem do Pai das luzes, Aleluia. em que não há mudança e nem sombra de variação. Glória. Nem sombra de variação. Aleluia. Ele permanece o mesmo. A chamada continua de pé na tua vida. Glória a Deus. Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Ele chama e capacita. Glória a Deus. Quem diria que eu estaria pregando um dia com o microfone na mão? É porque ele capacita. Aleluia. Ele é que dá ousadia. Glória a Deus. Precisa de homens e mulheres que se posicionem, Verdade. se pôr na brecha. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não destruísse aquela cidade e ninguém achei. Aleluia. Mas quando o Senhor de todos os olhos nos procurar, Ele nos acha aqui, Glória a tapando a Deus. brecha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entra outro servo correndo de Jó, o vento bateu nos 4 cantos da casa. A casa caiu e matou seus 10 filhos. Aí o diabo falou, é agora que ele blasfema. Aí Deus falou, é agora que ele adora. Aleluia. A Bíblia diz que Jó
Ele se levantou, ele rapou a sua cabeça, ele rasgou as suas vestes e ele gritou: nu! Eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus. E rasgar as vestes era um ato de humilhação diante de Deus. Mas quando chega no tempo do profeta Joel, capítulo 2, verso 13, ele diz: não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração. Porque rasgar a veste virou um ato cênico, sem o sentimento correspondente. E Deus não se impressiona com ser ninguém, porque Deus sabe o que permeia, o que perpassa no nosso coração. Glória a Deus. Ele sabe com que intenção nós chegamos diante dele. Ele sabe quem é e quem não é. Por que você acha que ele rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Se eles viviam no mesmo lar, se eles sugaram o mesmo leite, eles tiveram os mesmos ensinamentos, eles ouviram as mesmas palavras, mas um era temente e o outro era do maligno. 1 João 3,12, a Bíblia diz que Caim era do maligno. Foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. O problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Glória a Deus. Porque antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que ele diz: antes de você trazer a tua oferta, se reconcilia com o teu irmão. Glória a Porque antes de Deus. ele receber a tua oferta, ele recebe o teu louvor. Aleluia. Ele recebe a tua vida. Glória a Ele Deus. recebe você. Aleluia a Deus. Deus tem interesse em você. E ali ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Eu nada trouxe. Ele está dizendo: a razão da minha vida não é o que eu conquistei. Ele está dizendo: não é o que eu granjeei do berço à sepultura. O problema não é o dinheiro. 1 Timóteo 6,10, Paulo fala que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. É por isso que Jesus disse que Mamon, ele não é só um ídolo, ele é um Deus, ele é um espírito, ele é um ídolo, ele é Mamon. No altar de Mamon, muita gente casa e se separa, mata e morre, se divorcia por amor a dinheiro. Quando chega em Jó capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz que Jó ele não pecou e ele não atribuiu nenhuma falta a Deus, diferente de Noemi. Noemi morava em Belém, que significa casa do pão. No dia que faltou pão na casa do pão, ela foi para Moab. Nem sempre a melhor alternativa é fugir. Tem que enfrentar. Faltou pão na casa do pão, ela foi para Moab. Ela foi atrás de sobrevivência e encontrou a morte. Ela foi atrás de vida e encontrou a doença. Lá morre o seu marido e lá morrem seus 2 filhos. Aí ela disse: eu saí alegre, ditosa e feliz e voltei com 3 atestados de óbito na mão. Jó estava com 10 atestados de óbito na mão. Porque tem gente que pensa que vida com Deus, irmão, é um mar de rosa. Tem gente que está pensando que igreja é cassino, para ele entrar pobre e sair rico. Tem muita gente que está pensando que microfone gravado é profissão. Ele sai do trabalho e diz que vai viver disso aqui. Esses são os funcionários do reino, velho. Mateus 7, 21 ao 23, ele vai dizer: e naquele dia, nota que é um dia, o dia vem, o dia está a caminho. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: ó, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, eu fiz maravilha no teu nome, eu quebrei a lei da natureza no teu nome. Ele falou: e eu te paguei por isso. Você era funcionário do reino, você não cobrava? Você não cobrava para pregar? Você não cobrava para cantar? Eu te paguei. Agora fala o seguinte: aparta de mim, Glória a Deus. aparta de mim, maldito. Fala, Eu nunca
Não é assim, eu te conhecia e você se desviou, você se perdeu. Não, eu nunca vos conheci. Você é usado, meu nome. Tem muita gente usando o nome do Senhor para se promover. Verdade, Deus. Tem muita gente fazendo do púlpito balcão. É verdade. Glória a Deus. Dos crentes, cliente. Vendendo um evangelho barato. Que não muda. As pessoas entram na igreja e não nascem de novo. Quando não, agora os pregadores querem entreter. Faz do púlpito picadeiro, da igreja circo, dos crentes palhaço e do evangelho piada. Mas a gente precisa voltar a viver a palavra como o pastor Jair disse Glória a aqui. Deus. Porque quando você conhece a palavra, você não vai comer mais tudo que se põe à mesa. Aleluia. É verdade. Porque você vai ter base, você sabe o que tem respaldo bíblico para a tua vida. Aleluia. O que vai edificar. Glória a Deus. A Bíblia diz que tudo isso sobreveio sobre Jó. No capítulo 1, no verso 22, ele não atribuiu nada, não pecou. A Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício e interceder pela sua família. E eu imagino agora esse homem com 10 caixão na sala. Glória a Deus. E não atribuiu nada a Deus, diferente de Noemi. Aleluia. E quando eles disseram, Noemi voltou, ela disse, não me chame Noemi, me chame Mara, que eu estou amargurada. A mão do Todo-Poderoso está contra mim. Aleluia, Deus. Ele com 10 caixão na sala. E dizendo, Deus me deu e Deus tomou. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jó 1,5 diz que ele se levantava de madrugada para orar. Então você vai ver que Joquebede colocou Moisés no cesto. Noé colocou seus filhos na arca. Ana colocou Samuel no templo. Davi colocou Salomão no trono. Abraão colocou o seu Isaac no altar. Agora Jó se coloca no altar pelos seus Glória a filhos. Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você precisa se colocar no altar pela sua família, Glória a Deus. pelos seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que no capítulo 1 Ana chora, mas no capítulo 2 ela canta. É verdade. Ela só ia para o templo, me dá, eu quero um filho, Aleluia. me dá um filho, eu quero um filho, me dá um filho. Porque tem muita gente que a oração dele é uma lista de compra. Me dá, me dá, me dá, me dá. Mas a nossa oração tem que ser uma carta de agradecimento. Glória a Senhor, Deus. obrigado Aleluia. Obrigado, Deus. por enxergar. Aleluia. Obrigado por ouvir. Glória a Deus. Obrigado por andar. Obrigado por falar. Quantos estão agora numa cama enfermo, fazendo voto? Se pudesse, estaria no meu e no teu lugar. Verdade. A gente não pode pôr no piloto automático e dizer, tem culto, 8 horas tem culto. Não é, irmão, tem que ser o culto. Aleluia. O culto é individual, porque pode ser o último. Glória a Deus. Pode ser o último culto. Então, Ana, no capítulo 1, me dá um filho, eu quero um filho, me dá um filho, eu quero um filho. Mas quando chega no verso 19, a Bíblia diz que quando ela acordou de madrugada, adorou e sacrificou ao Senhor, aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Aleluia. Aí no capítulo 1 ela chora, mas no capítulo 2 ela canta. Aí ela diz que é o Senhor que abate, é o Senhor que exalta, é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que faz subir a sepultura, é o Senhor que faz descer a sepultura. Ela está reconhecendo que o dono da vida estava no controle de todas as Aleluia. coisas. E que no tempo certo, Deus iria abrir a madre dela. Deus. A Bíblia diz que Satanás volta. E Deus diz, viu? Meu servo Jó, reto, íntegro, temente, Glória a simplesmente, Deus. continua posicionado Aleluia. com tudo que sobreveio sobre a vida dele. Agora, com 10 atestados de óbito na mão. Pobre. Glória a Deus. Aí Satanás disse, Tem saúde. pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará em troca da tua vida. Toca na saúde dele, e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. Ele falou, vai, só que a alma é minha. Eita Jesus. Lutero dizia que Satanás é o diabo de Deus. É o cachorro na coleira de Deus. Ele não vai 1 milímetro. Aleluia. Além do que Deus permite. Se está acontecendo, Deus está permitindo. Glória a Deus. Não é acaso não, irmão. Deus não tem limite. É. O adversário
Romanos 16, 20, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos Glória a pés. Deus. Glória a Deus. Ele não é páreo para o nosso Deus, irmão. Por isso que ele escolheu eu e você, infinitamente menor, para vencer. Todo dia nós temos que vencer. Glória a Deus. Aí Jó capítulo 2, o verso 3, ele diz: vós intentaste o mal contra o meu servo, sem causa. Às vezes você vai sofrer sem causa. É verdade. E a gente fica procurando a causa. E o meu pastor presidente costuma dizer: você ora, você está esperando. Estou esperando a resposta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, mas Deus já respondeu, irmão. É não. Mas a gente só sabe ouvir o sim de Deus. É verdade. A gente só sabe ouvir o sim. E a gente fica esperando até ele dar o sim, mas ele já respondeu, é não. Mas a gente só sabe ouvir o sim. Às vezes Deus quer fazer o milagre com a porta fechada. Verdade. Deus Glória está a fazendo Deus. campanha para Deus abrir a porta. Os discípulos, eles se alegravam por sofrer, Deus. por ser perseguido pelo nome de Cristo. E a gente faz campanha para parar de sofrer. Meu Deus. Então ele diz: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará em troca da sua vida. Ele está usando uma linguagem de comerciante. Porque a palavra salário vem de sal. Antigamente trabalhava-se em troca de sal. Daí vem a palavra salário. Antigamente se trabalhava em troca de azeite. Por isso que Eliseu multiplica o azeite da viúva e diz: vivei, paga a tua dívida e vive do resto. Porque o azeite era para lamparina, acender lamparina, fazer sabão, para cicatrizante na ferida, culinária e da elasticidade à pele. Ele é produto de beleza. Parece que descobriram agora que o azeite está R$50, né? Então o azeite ele tinha várias funções. Então um tempo, moeda de troca foi o sal, outra hora foi o azeite. E aqui era o pergaminho, a pele de animal. Ele estava usando a palavra de comerciante. Ele disse: ele deu a pele dos animais, ele deu a pele dos filhos, mas a pele dele ele não dá. Ele falou: vai. Só que a alma é minha. Porque o crente tem dono. Glória a Deus. O crente tem dono. E Deus nos prova todo dia. Aleluia. Todo dia. E muitas vezes nós somos reprovados. É verdade, Deus. É verdade. A Bíblia diz que ele o feriu da planta dos pés ao alto da cabeça. Segundo aos Coríntios 11:14, Paulo disse que Satanás tem poder para se transformar no anjo de luz. Ele tem poder. Se não fosse Deus ao nosso lado, ora diga, Israel, ele já teria nos engolido vivo. É verdade. Em Jó capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que ele o feriu da planta dos pés ao alto da cabeça. Em Jó 2:8, ele estava com a doença degenerativa. O seu rosto era como de um animal. Os seus amigos já não o reconheciam mais. Havia 52 tipos de lepra. Jó foi acometido de um tipo de lepra, que degenerativa. A Bíblia vai dizer em Jó 2:8 que ele tinha sarna. E por que você acha que ele se coçava com caco de telha? Porque as suas unhas haviam caído. Então ele se coçava com caco de telha. A sua pele estava em estado de putrefação, podre. Vermes saltavam do seu corpo, exalava pulso, exalava sangue. 3:24 diz que Jó perdia apetite, estava ficando raquítico. Em Jó 7:13 ele tinha pesadelos, insônia. Em Jó 7:3 vermes saltavam pelo seu corpo. Em Jó 9:18 ele tinha dificuldade para respirar, estava com asma. Jó 16:16 diz que as suas pálpebras escureciam, Jó estava ficando cego. Jó 19:14 ele foi abandonado pelos seus amigos, pela sua mulher. Jó 19:17 ele sofria de um terrível mau hálito. Jó 19:20 ele disse: eu escapei só com a pele dos meus dentes. Ficou banguela. Jó 30:27 ele disse: as minhas entranhas fervem. Estava com diarreia constante. Jó 30:30 sofria com uma constante febre alta. E Jó 30:31 a sua pele estava enegrecida, estado de putrefação. O homem era uma ferida aberta.
E você está pensando que você está na prova. Eita! Com saúde. Eita, Jesus! Managaxé. Aleluia! Ah, filei. Calamandaia séria. Manturicanta, Meu Deus. é, e a suricanta. Meu Deus. A gente precisa ser mais agradecido. Aleluia! Porque o Senhor tem nos guardado. É verdade! Salmo 3, o verso 5. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor tem nos sustentado até aqui. É verdade, Deus. Salmo 20, o verso 7 diz que os encurvos se caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor. Glória! Aleluia! Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Glória a Deus! Ele estava doente, abandonado, mas continuava reto, íntegro, temente e se desviando do mal. Aleluia! Glória a Deus! Jó não consegue comer, Jó não consegue dormir, Jó está com a sua pele Glória ferida. a Deus! A Bíblia diz que os seus ossos furavam a sua pele. Meu Deus. Aí a mulher dele chega e pergunta: tu ainda é crente? Tu ainda retém a tua sinceridade? Tu não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes a gente recebe uma palavra de desânimo? Ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Na verdade, ali no original não é amaldiçoa, é abençoa esse Deus e morre. Ela está dizendo: acaba com o teu sofrimento e o meu. Porque a gente sofre mais quando a nossa esposa está doente, quando o nosso filho, a nossa filha está doente. A gente sofre mais do que fosse a gente. Eu preferia eu sofrer do que a minha filha. Ela está vendo o grande amor da sua vida se definhar. Ela está dizendo: acaba com o teu sofrimento e o meu. Sabe aquele parente que está internado, morre ou não morre? E você está falando: Senhor, salva e leva. A gente não aguenta mais ver ele sofrer. Eu não vou falar mal dessa mulher. Essa mulher também perdeu os 10 filhos. Essa mulher também perdeu dinheiro. E está vendo o grande amor da sua vida definhando, sofrendo. E a prova que essa mulher não está errada é que Deus não deu outra mulher para Jó. Foi com a mesma mulher que Deus virou o cativeiro dele. Aleluia! É com essa mulher aí que tu vai vencer, viu? Glória a Deus! É com essa mulher que Deus me deu que eu vou vencer. Contra tudo e contra todos. Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso. Glória. Deus lindo, poderoso. É com esse marido que tu vai vencer, viu? Creio. Ele não está aqui, mas ele vai vir no tempo. Aleluia! No tempo ele vem. É. Oh, Deus querido, Deus amado. Adão deu ouvido a Eva. E a Eva deu ouvido à serpente. A serpente enganou Eva porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Tem muita gente sendo enganado porque estão falando o que todo mundo quer ouvir. A Eva deu ouvido à serpente e morreu. Lázaro deu ouvido ao cordeiro e reviveu. Glória a Deus! O que a gente anda ouvindo por aí? Aqui tu vai ouvir a palavra. E lá no teu trabalho? Tá ouvindo o quê? E lá na tua casa? Tá ouvindo o quê? Se você pudesse comer as suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Adão deu ouvido a Eva. Abraão deu ouvido a Sara. Sansão deu ouvido a Dalila. Agora Jó se recusou a dar ouvido à sua mulher. Eita glória! Eita Jesus. Ele falou: o bem você aceitou, agora o mal não quer tu aceitar? Porque as pessoas ficam pensando: quem criou o mal? Isaías 45:7, o Senhor diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. É Deus que está no controle. Porque as Aleluia! pessoas estão pensando que Deus é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho, não, irmão. Deus é justo. Eita! Salmo 11, o verso 7. Eita. Ele é justo e ama a justiça. Aleluia! No tribunal dele não tem suborno. Ninguém compra testemunha nem juiz. A gente tem que aproveitar enquanto ele é advogado. Porque naquele dia ele vai ser o juiz. Aí a Bíblia diz que Satanás sai de cena.
A Bíblia diz que Satanás sai de cena. E entre os 3 amigos de Jó, fazendo o papel de Satanás. Acusando. Aquele que devia apoiar, apunhá-lo. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias sentados, sofrendo, só chorando junto com Jó. O problema foi quando eles quiseram achar a causa. A causa por que o Jó está sofrendo. Ele faz Bildade e Zofar. E eles estão dizendo: Jó, tem pecado escondido aí. Jó, confessa teu pecado, Jó. Alguma coisa você fez. Porque qual é o pensamento? João capítulo 9 e o verso 2. Quando os discípulos passaram com Jesus, viram aquele homem cego, de nascença. E eles disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele? Porque as pessoas atribuem uma adversidade ao pecado. Jesus disse: não, nem ele, nem os pais dele. Isso aqui é para que se manifeste agora. Glória a Deus. É porque no capítulo 8, Aleluia. é porque no capítulo 8 de João e o verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. E no capítulo 9 ele prova que é. Quando ele dá luz, ele dá vista ao cego. Glória a Deus. Jesus, ele é a luz do mundo. Essa ele compartilhou conosco. Ele disse: eu sou a videira. Ele não disse que você é a videira. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele não disse: você é o pão da vida. Mas ele falou em João 8,12: eu sou a luz do mundo. E ele falou em Mateus 5,16: vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Você precisa ser luz na vida de alguém. Aleluia. Alguém precisa olhar para você e ver luz. Glória a Deus. É o Filho de Jesus. Glória a Deus. Verdade. A Bíblia diz que Jó, ele está sentado na cinza, onde se queimava todo o estrume da cidade, onde os cães Grande Deus. brigavam por algum alimento. Do capítulo 3 ao 27, Jó só vai ser acusado, só vai ser massacrado. Eles estão dizendo: confessa, Jó. Jó tem pecado escondido. Mas Deus estava dizendo: não, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente, ele se desvia do mal. Aleluia, Deus. Irmão, não importa o que estão dizendo de você. Glória a Importa o que Deus sabe a teu respeito. Aleluia, Senhor. Aleluia. Grande Deus. Zofar fala: Jó, negocia com Deus para você parar de sofrer. Essa é a proposta de Satanás. Aleluia, meu Deus. Ele está dizendo: será que Jó teme Deus em vão? Se o Senhor abençoa ele de todas as formas. Aí em Jó 13,15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia. Uma ferida aberta, uma chaga aberta, sofrendo. Isso está com 10 filhos mortos. A sua mulher o acusando. E ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 15:19 que se nós esperarmos Cristo só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Aleluia. É verdade. Jó 23:10, ele disse: prova-me e sairei como ouro. Ele está dizendo em Jó 31:6: pesa-me em balanças fiéis e verá a minha sinceridade. Aleluia. E eu vejo alguém dizendo: Jó, teu Deus está morto. Aí Jó 19:25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E que ainda eu tenho sido fiel em vida. Aleluia. Que a minha pele se apegue aos ossos. Eu verei a Deus. Aleluia. Essa palavra, Redentor, significa Goel, parente próximo. Era a lei do levirato. É quando o marido morria, o irmão do falecido podia suscitar filhos para perpetuar o nome da família. Era a lei do levirato. Era um parente resgatador, era um parente próximo. Ele estava dizendo: eu sei aí que o meu Goel, eu sei que o meu parente próximo vem aí. Ele vai limpar minha barra, ele vai me chamar para perto dele, eu sei. Aleluia. Aleluia. Ele vai pagar minha dívida. Aí a Bíblia diz que vai aparecer mais um personagem chamado Eliú. Aí ele vai tirar o porquê e vai colocar o pra quê. Ele vai falar: Jó, não é porquê, é pra quê. Todo esse teu sofrimento
é pedagógico. Deus quer te ensinar alguma coisa. Aleluia. Essa semana comigo foi Glória a pedagógico. Deus. Deus quis me ensinar alguma coisa. Aleluia. Eu estou sempre aprendendo com Deus. Aleluia. É pedagógico. Ele vai tirar o porquê e vai colocar para quê. Aí ele vai dizer, Jó, esse teu sofrimento tem um propósito. A Bíblia diz que Jó, ele pergunta 16 vezes por quê. Jesus perguntou na cruz, Pai, por que me desamparaste? Você pode perguntar por quê. Ele levanta 34 queixas a Deus. E tem hora que a resposta de Deus não é sim nem não. Aleluia. Espera, é silêncio. Glória a Deus. O difícil é conviver com o silêncio de Eita Deus. Deus. Na cruz, quando Jesus pergunta, ele vai dar um sorriso, o Pai está de costas. É verdade, cara. Porque o meu pecado, o teu pecado Eita, manchou a alma meu imaculada Deus. dele. Obrigado, Jesus. Abacuque 1,13 diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o pecado. Esse era o cálice que ele ia beber. Por um segundo, ele se viu separado do Pai. Onde João 10,30 ele disse, eu e o Pai somos um. Mas o nosso pecado manchou a alma dele. E por um segundo ele se viu separado. Ele falou, Pai, não quero me separar de você. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha, mas a tua. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus está em silêncio e vem um grande vento. Todos saem, só fica Jó. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar. Deus estava observando até ali. Aí ele chama Jó para refletir, para encerrar. Ele vai fazer 70 perguntas retóricas a Jó. Ou seja, pergunta sem resposta. E ele diz, Jó, aonde você estava? Quando eu coloquei limite no mar para não invadir a terra. Jó, 38:7. Onde você estava quando as estrelas cantavam e os anjos rejubilavam? Onde você estava, Jó? Aí a Bíblia diz no Salmo 147, verso 4, que Deus chama as estrelas pelo nome. Ele as conhece e as chama pelo nome. Se você perguntar para um geólogo, ele vai, cientificamente comprovado, que existe mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Aleluia. Pega um punhado de areia assim, ó, põe numa mesa de vidro. Olha aquele tanto de areia. E a gente não imagina a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Existe mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Glória a Deus. Porque a gente fica pensando, Maravilhoso. mas o planeta Terra é um dos menores, Tremendo é o Senhor. perdido no espaço. É verdade. Ele diz que ele chama as estrelas ele conta o número delas e as chama pelo nome. Você acha que Deus não te conhece? Aleluia. Olha o que ele disse em Atos 9,15 para Paulo. Vai porque deixa para mim, para Ananias a respeito de Paulo. Vai porque deixa para mim um vaso escolhido. Vai à rua direita, pergunta pelo nome chamado Saulo, e esse que ele está orando. Vai à rua direita, Deus sabe o teu endereço. Aleluia. Pergunta pelo nome Glória chamado a Deus. Saulo, Deus sabe o teu nome. Aleluia. E esse que ele está orando, Deus sabe o que tu anda Glória fazendo. a Deus. Ele conta as estrelas e as chama pelo nome. Maravilhoso. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 10,30 que até o cabelo da nossa cabeça já está contado. Glória a Deus. Salmo 139, verso 16, diz que ele já escreveu todos os nossos dias no seu Glória livro. a Deus. E agora nós precisamos vivê-los. Aleluia. Meu Deus. Deus tremendo. Porque a gente não tem, Deus grande. às vezes a gente não tem a noção, a dimensão do universo, quanto mais do nosso Deus. Verdade. Se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola aqui, ó, e levava o boi com um dedo. É porque ele não sabe a força que ele tem. Às vezes o crente não sabe a força que o Deus tem. Que a oração dele tem. Que o jejum dele tem. O diâmetro do universo tem 93 bilhões de diâmetro luz. Sabe o que é isso? É como você entrar num foguete voando a 300 mil quilômetros por segundo. Você demoraria 93 bilhões de anos dentro do foguete voando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por hora, para chegar de uma extremidade à outra. Isaías 41:22 diz que ele mediu esse céu a palmo. Você já imaginou o tamanho da mão do nosso Deus? Glória a Meu Deus. Deus. Isso é uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Antropomorfismo é quando eu dou características humanas a Deus. É quando eu falo a mão de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus.
Porque Deus é espírito. Aleluia. No espírito não tem forma. Então Deus fala numa linguagem que nós possamos entender. E quando eu dou sentimentos humanos a Deus, é antropopatia. É dar sentimentos humanos a Deus. Deus se entristeceu, Deus se alegrou, Isso é a linguagem que Deus se comunica conosco. E a gente não tem noção. Nós vemos que a Terra, ela está inclinada num eixo de 23 graus. Se não fosse assim, nós morreríamos congelados. Se não fosse assim, nós morreríamos queimados. O Sol está no lugar certo. Se estivesse mais perto, seríamos queimados. Se estivesse mais longe, morreríamos congelados. Sabe o que Jó disse? Capítulo 9, verso 24. Se não é Deus, quem é? Eita glória. Se não é Ele, quem é? Aleluia. Coisa linda, Deus. A lua, ela não está lá para enfeitar, não. Ela faz o efeito das marés. Ela libera o plâncton. É a faxineira da terra. Nada que Deus coloca é por acaso. Você não está aqui por acaso. Aleluia. Glória a Tem Deus. alguém no controle. Se não fosse o plâncton, não haveria oxigênio. Aonde você estava, Jó? Quando eu disse haja luz. Porque Deus disse no primeiro dia haja luz. E houve luz. Mas o sol ele só criou no quarto dia. E o que nós aprendemos aqui? Deus disse no primeiro dia haja luz. Mas o sol ele só fez no quarto dia. O que ilumina não é o sol. O que ilumina é a palavra. Aleluia. O que ilumina o dia não é o sol, é a palavra. É por isso que você tem que acordar, abrir a tua Bíblia, ler a palavra, falar com Ele, e o teu dia está iluminado. Aleluia. Aí ele falou: Jó, você conhece o Belmonte, o rinoceronte? Você conhece o Leviatã? Você consegue domá-lo? Jó, você sabe por que o avestruz ele tem asa e não voa, mas ele é mais rápido do que um cavalo? Se você não sabe o que você está vendo, como você vai entender o que você não está vendo? Eita glória. Aí a Bíblia diz que Aleluia. Deus só ia aceitar a oração de Jó para ele interceder pelos seus amigos. Aí Jó 42:5, quando Deus fez 70 perguntas sem resposta para Jó, 70 perguntas retóricas. Aí Jó disse no verso 45 do capítulo 42, só de ouvir falar eu te conhecia, agora te veio nos meus olhos. Aleluia. Deus. Porque tem gente que só conhece Deus de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus de andar com Ele, Aleluia. de ter intimidade com Ele. Ele vai dizer, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tem gente que conhece Deus só de ouvir falar. Ele está dizendo, Jó, eu sou o Deus do arco-íris, mas eu também sou o Deus do dilúvio. Aleluia. Ou quem você acha que foi que destruiu a terra com o dilúvio? Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Quem foi que matou Ananias e Safira? Quem foi que feriu 180 mil assírios? Quem foi que matou Herodes comido de bicho? Porque ele é justo. Ele ama a justiça. Então Deus ele tem muitos atributos. A mansidão, a benignidade, a bondade, a segunda chance, a misericórdia. Mas quando a justiça pede passagem, aí sai a misericórdia, a mansidão, a bondade, a segunda chance. Porque a justiça de Deus vai operar. Glória a Deus. A justiça de Deus vai operar. Glória a Deus. Ele diz, só de ouvir falar eu te conhecia. Agora te veio os meus olhos. Hoje tivemos a ceia pela manhã. E nós falamos Salmo 19, a palavra oficial. Ali a Bíblia diz que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia. E a noite faz declaração a outra noite. No verso 3 a Bíblia diz que Deus ele prega sem voz. Quando você vê o sol, quando você vê a lua, Aleluia. quando você vê a estrela. Glória a Deus. Aquilo não tá ali- Glória a Deus. Aquilo não está ali por acaso. Deus não te chamou por acaso, não. É verdade. É tempo de você despertar e marchar na terra. Glória a Deus. Porque os dias são maus. Aquele povo que dizia, bendito seja Ele, foi o mesmo que disse, crucifica. Teu amigo que bate nas tuas costas hoje, é o mesmo que vai falar mal de você e vai te trair amanhã. É verdade.
Muitos conhecem Deus só de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus de andar com Ele. O rapaz foi levado ao mar e ele viu o mar pela primeira vez. Aí ele disse: agora eu conheço o mar. Aí veio o marujo, queimado do sol. Aí o marujo disse: eu também conheço o mar. Quem conhece mais? O que viu pela primeira vez ou o que vive com Ele? É verdade, Deus. Nós precisamos conhecer Deus de viver com Ele, Glória a de Deus. falar com Ele, de meditar na palavra dele. O homem se posicionou. Deus se lembrou de Ana quando ela se posicionou. Neemias capítulo 1 e o verso 4. Neemias disse: por muitos dias eu lamentei e chorei, mas logo ele orou e jejuou. Chorar e lamentar é normal, irmão, mas precisa se posicionar. Jó foi um homem que se posicionou. Deus mudou o cativeiro de Jó, restituiu tudo em dobro, restituiu os filhos dele em dobro. E se alguém dissesse: Jó, você perdeu seus filhos? Não. A gente só perde porque a gente não sabe onde está. Eu sei que os meus filhos estão. Glória a Deus. Foi Ele que tomou. Aleluia. Foi Ele que me deu. A gente só perde o que não sabe o que está. O trigo amassado, ele vira alimento, pão. O joio amassado, ele vira veneno. Você só vai revelar o que você é dentro, o que você tem dentro, quando você for amassado. É verdade. Glória. Quando você for provado. Aí Tiago 12, bem-aventurado o varão que é aprovado, porque depois de ser aprovado, ele recebe a coroa da vida. Glória a Deus. Fica na posição. Aleluia. Não temas. Glória Não a temas. Só marcha. Como o pastor disse aqui, eles já estão com as pedras na mão para nos atirar, para tentar nos parar. Mas maior que está conosco. Maior que estava com Jó. E pasme, Jó morreu sem saber o porquê do seu sofrimento. Mas ele viu a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Grande Deus, aleluia. Que palavra tremenda. Pastor, vem aqui falar do seu canal, filho, pro pessoal te seguir, né? Amém? E depois você manda essa mensagem aí pra mim, Marquinhos. Eu quero mandar para as pessoas que não vieram Glória a hoje, Deus. né?